Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaqueline, a professora de Ciências. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a utilizar o nosso material, que é a nossa apostila. Então, se você ainda não pegou a sua apostila, dá um pause aí nesse vídeo, corre lá, pegue o seu material. Recomendo que vocês peguem a apostila, o caderno, para que vocês façam anotações no decorrer da aula e o material de vocês escreverem, correto? Pegando o material, gostaria de pedir para que vocês abrissem a apostila de vocês aí na página 4, para a gente então dar início à nossa aula. Nessa aula nós vamos dar início ao capítulo 1 da nossa apostila, lá na página 4 que vocês vão abrir. O capítulo 1 ele tem como título Seres Humanos no Reino Animal. Então, basicamente, nós vamos estudar um pouco neste capítulo a respeito dos seres humanos, os seus ancestrais, como é que surgiram, né? Os primeiros seres vivos, quando surgiram, como eram esses seres. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os seres humanos e que fazem parte, né, do reino animal. Bom, com a apostila de vocês aberta, peço que vocês acompanhem aí as nossas leituras. Eu vou estar passando as páginas para vocês. Então acompanhem, façam a leitura aí também, tá bom? Bom, lá na página 5 nós temos um pequeno texto para dar início a este capítulo da nossa apostila e eu vou estar lendo esse texto com vocês. As pessoas são diferentes umas das outras e cada pessoa é única, mas são semelhantes entre si porque todas pertencem à espécie Homo sapiens. As espécies também são únicas e diferentes umas das outras, mas há espécies bem semelhantes entre si e pertencentes à mesma família. A espécie humana se parece com as espécies de chimpanzé, gorila e orangotango. Todas elas têm, por exemplo, mãos capazes de segurar, prender, empurrar, pegar e bater. Essas espécies formam a família dos hominídeos. Então, já deu uma introdução do que nós veremos neste capítulo. Nós estudaremos um pouco da espécie humana e também de algumas outras espécies que são semelhantes à espécie humana. Professora, por que as espécies são diferentes umas das outras, mas podem ter algumas características semelhantes? Por exemplo, a espécie humana com a espécie de chimpanzés, orangotangos. Isso acontece porque essas espécies elas têm a família em comum. Então, tanto nós, seres humanos, quanto o chimpanzé, somos da família Hominídeos. E por pertencermos à mesma família, acaba que nós temos algumas características aí semelhantes. E nós vamos ver um pouco mais aprofundado sobre essa temática ao longo deste capítulo. Nessa parte do Vasculhando Ideias, tem alguns questionamentos aqui para vocês. Os chimpanzés têm as mãos parecidas com as dos seres humanos. Que outros animais também são semelhantes a nós? Então, você pensando aí nos seres que você conhece, quais outros animais você acha que são semelhantes a nós, seres humanos, além do chimpanzé? Segunda pergunta, temos a postura ereta, que nos permite andar e correr sobre os dois pés. O chimpanzé consegue andar e correr dessa maneira? Vocês já viram filmes ou desenhos onde tem o chimpanzé se locomovendo? Vocês lembram se ele consegue andar da mesma forma que nós, seres humanos, apoiados sobre os dois pés e com postura ereta? Pensem um pouco sobre isso. A terceira pergunta, que características são apenas do ser humano e de nenhum outro animal? O que vocês acham que nós, seres humanos, temos que nenhum outro animal tem? Qual a nossa característica própria do ser humano? Você já ouviu falar de alguma espécie extinta ainda mais parecida com o ser humano do que o chimpanzé? Já ouviu falar de algum ser que existiu há milhões de anos atrás, hoje não existe mais, mas que é parecido com o ser humano? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco aí nessas perguntas e nós estaremos respondendo e esclarecendo essas ideias ao longo do estudo deste capítulo. Então vamos lá, passando para a página 6, acompanhe aí na apostila de vocês. Na página 6 nós temos um pequeno texto com algumas questões aqui para vocês responderem. Eu gostaria de pedir que vocês agora parassem esse vídeo,
fizessem a leitura desse texto e respondessem as perguntas. Logo após respondidas, aí na apostila mesmo de vocês voltem aqui para o vídeo para que a gente dê continuidade e fale um pouco sobre esse texto e sobre esses questionamentos. Bom, então vamos lá. O texto, ele tem como título A Espécie Humana. Eu vou estar fazendo a leitura desse texto juntamente com vocês, então acompanhem aí. As espécies de seres vivos que vivem hoje descendem de outras que viveram no passado distante, as quais se originaram de outras ainda mais antigas. Assim, voltando no tempo, chegaríamos a tantos milhões de anos que nem conseguiríamos imaginar. É a longa história da vida, iniciada no mar, com seres diminutos que se transformaram ao longo do tempo, conquistaram a terra firme e povoaram a terra. A nossa espécie faz parte dessa história. Filho da natureza, o ser humano está sujeito às leis da vida e da morte. Ele também é um animal, mas cria mundos imaginários. Se lembra do passado e sonha com o futuro. Sabe que vai morrer e sente medo da morte. Fala, escreve, lê e assim transmite o que sabe para filhos, netos e futuras gerações. Tem um lugar especial na natureza, mas não é o senhor dela. Hoje, quando tanto se fala do poder que o ser humano tem de modificar a vida na Terra, é importante conhecer a origem da nossa espécie. Saber como nossos antepassados sobreviveram e garantiram a existência de cada um de nós. A nossa espécie é um resultado provisório da natureza e continuará se modificando, como todas as demais espécies do planeta. Nosso corpo, nossa mente e nossas relações com os outros e com o ambiente estão mudando e seguirão caminhos que poderão levar a uma nova etapa da evolução da humanidade. Então esse texto ele fala um pouco, né, sobre a espécie humana, sobre como nós estamos a cada ano nós estamos evoluindo e se modificando. E agora nós vamos responder então as questões. Na letra A, ele pergunta: as espécies de seres vivos que hoje vivem são as mesmas do início da vida na Terra? Explique sua resposta. O que vocês acham, com base no que vocês leram nesse texto? Que as espécies de seres que nós temos hoje, os seres vivos hoje, são os mesmos do início da vida da Terra? Bom, o que nós precisamos entender é que o que o texto nos diz é que as espécies de seres que vivem hoje descendem de outras que viveram no passado distante. O que isso significa? Que as espécies foram evoluindo, foram se modificando, mas que as espécies de hoje, ou seja, os seres hoje, nós somos descendentes de espécies que viveram há milhões e milhões de anos aqui na Terra. Então, o que nós concluímos disso? Que as espécies vivas hoje descendem de outras que viveram no passado, originárias de espécies ainda mais antigas. Então, as espécies não são as mesmas porque sofreram modificações, foram evoluindo ao longo da história, mas são descendentes, sim, de espécies mais antigas. Então, lembrando aqui, a pergunta diz: as espécies de seres vivos que hoje vivem são as mesmas do início da vida na Terra? Você poderia responder que não, e explicando a sua resposta, que as espécies elas foram evoluindo, foram se modificando, mas que são descendentes das espécies antigas. O texto cita características, letra B agora. O texto cita características que tornam o ser humano diferente dos outros animais. Quais são essas características? Então, aí no texto, com base na leitura que vocês fizeram, quais são as características que nós, seres humanos, temos diferentes de outros animais? Se vocês voltarem aí na leitura, o texto ele traz que o ser humano ele cria mundos imaginários, se lembra do passado, sonha com o futuro, sabe que vai morrer e tem medo da morte. Então essas são algumas características que o texto nos traz que difere o ser humano dos outros animais. Bom, partindo agora para a letra C.
Porque o texto afirma que é importante conhecer a origem da nossa espécie. O que o texto traz aí, pessoal? Por que ele acha que é importante que nós conhecemos a origem, ou seja, o início lá da nossa espécie? Conhecer nossos antepassados que sobreviveram e garantiram nossa existência é importante para aprendermos que nossa espécie ela é transitória e também pode desaparecer. Então, respondendo à questão C, por que o texto afirma que é importante conhecer a origem da nossa espécie? É importante conhecer a origem da nossa espécie para que a gente compreenda que, assim como as outras espécies já não existem mais, a nossa espécie ela também é transitória e pode desaparecer. Então é importante para que a gente aprenda isso, né? Assim como outras espécies desapareceram, a nossa também pode ser transitória e desaparecer, certo? Eu vou disponibilizar para vocês essas respostas, tá bom? Para vocês conferirem com a que vocês fizeram aí na apostila, certo? E vocês preencherem tudo certinho, tá? Vamos passar agora para a página 7 da apostila de vocês. Na página 7, nós vamos aí ter um texto que fala sobre a história evolutiva da espécie humana. O que esse texto traz? O texto ele diz que os seres humanos pertencem ao reino dos animais, mas tem várias características que tornam a nossa espécie uma espécie única. Então já anota essa informação. Nós, seres humanos, pertencemos ao reino animal. Reino animal, a família dos hominídeos, e a nossa espécie é a espécie Homo sapiens. Continuando. Aí ele traz, né, no texto, que existiu um botânico, zoólogo e médico sueco, que é o Linneu, como é chamado o nome dele em português, que criou um sistema de classificação dos seres vivos e deu à espécie humana, que eu disse a vocês, o nome de Homo sapiens. Essas palavras, Homo sapiens, significa homem sábio em latim, pois Linneu, né, esse botânico, ele reconheceu na nossa espécie a inteligência, a imaginação criativa e a capacidade de falar e escrever. Então, o termo Homo sapiens, que é utilizado para se fazer referência à nossa espécie, então se te perguntarem qual é a sua espécie, Homo sapiens, significa homem, né, traduzindo, homem sábio, por conta da nossa capacidade de falar, de escrever, de pensar, de interpretar, de memorizar, que é característico de nós, seres humanos. Então, aqui no texto ele diz que a espécie humana ela era considerada a forma mais perfeita da criação. A espécie humana ela era considerada incomparável a qualquer outra, pois pouco se sabia sobre a semelhança que existia entre nós e os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Além disso, não sabia quase nada, né, da existência das espécies que originaram a nossa. E aí agora vocês podem acompanhar aqui essa imagem, tá? Da página 7 aí na apostila de vocês. Então nós, seres humanos, nós pertencemos ao grande grupo dos seres vertebrados, que são, lembram lá, seres que possuem a coluna vertebral. Dentro desse grande grupo de seres, né, dos vertebrados, nós temos uma classe, que é a classe dos mamíferos, que é a classe a qual nós, seres humanos, fazemos parte, certo? Então, nós somos do grupo dos vertebrados, da classe dos mamíferos. Dentro da classe dos mamíferos, tem várias ordens. Nós estamos dentro da ordem dos primatas. Então, nós somos na ordem dos primatas. Então, o ser humano, nós, né, somos do grupo dos vertebrados, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, família hominídeos, gênero Homo e espécie Homo sapiens. E nós pertencemos ao reino animal. Guardaram aí essas informações? Então eu vou estar repetindo para vocês, gente, mais uma vez, para vocês fixarem.
Nós pertencemos ao grande grupo dos animais vertebrados. Então, se alguém te perguntar, se cair essa questãozinha, qual grupo, né? Nós, seres humanos, pertencemos. Dentro do reino animal, nós pertencemos ao grupo dos vertebrados. Dentro do grupo dos vertebrados, nós pertencemos à classe dos mamíferos. Nós somos da ordem dos primatas, nós pertencemos à família dos hominídeos, nosso gênero é Homo, a nossa espécie é a Homo sapiens e nós pertencemos então ao reino animal. Essa imagem, esse quadrozinho aqui, que vocês têm aí disponível, então ele traz justamente esse esquema. Então eu vou ler a legenda que diz: esquema simplificado mostrando o parentesco entre grupos de vertebrados à esquerda e entre diferentes mamíferos à direita. Note que, segundo o estudo usado como referência, dentre os mamíferos, os parentes mais próximos dos primatas são os roedores, ratos, camundongos, capivaras e castores, coelhos e lebres. Então aqui, essa imagem também ela nos traz a questão desse parentesco, né? Então os parentes mais próximos dos primatas, que somos nós, que é a nossa ordem, são os roedores, coelho e lebre, certo? Agora nós vamos passar para a página 8. Bom, lá na página 8, eles vão falar um pouquinho pra gente nesse texto sobre a equipe de pesquisadores. Então, professora, como que nós sabemos, como que as pessoas descobriram quem são os nossos ancestrais, o que aquelas pessoas comiam, como elas viviam, como que se descobre isso? Por trás de tudo isso, gente, tem um grupo de pesquisadores, cada um com uma função. Um pesquisa sobre a cultura, pesquisa sobre o que eles se alimentavam e como que eles encontram essas informações? A partir dos fósseis, né? Dos registros fósseis, os restos, né? Que eles encontram ali, os restos mortais que eles encontram ali no solo de algumas regiões. Então, encontrando essas peças, eles começam a estudar e começam a identificar ali a forma como aqueles seres viviam, como eles se alimentavam. Bom, para descobrir tudo isso, para essa informação chegar até nós, existe um grupo aí de pesquisadores por trás de tudo isso. E na página 8, eles trazem aí pra gente, então, o que é cada um e a função de cada um. Então, vamos lá. Então, para contar a história evolutiva das espécies humanas há muitos anos, ela é pesquisada, então, por arqueólogos, antropólogos, primatólogos, zoólogos e botânicos. Então, toda essa equipe de pesquisadores é que fazem todo esse estudo da nossa espécie. Vamos ver o que cada um faz? Acompanhem a leitura no segundo parágrafo. Os arqueólogos são cientistas que fazem escavações para encontrar, por exemplo, fósseis de pessoas e dos animais e plantas que elas comiam. Coletam também pedras lascadas, usadas para fazer machados, facas e agulhas, pedaços de potes de barro, restos de fogueiras e outros vestígios de ocupação de um lugar. Então, os arqueólogos são cientistas que vão fazer as escavações para encontrar esses registros fósseis, né? Os fósseis de animais, dos seres humanos, né? Para encontrar as plantas que eles comiam. Eles encontram também pedras lascadas, né? E essas pedras lascadas, para que serviam, professora? Elas eram usadas para fazer os instrumentos. Então era como se fosse um afiador, sabe aqueles afiadores de faca? Então eles pegavam essas pedras e faziam seus instrumentos, os seus martelos, né? Os instrumentos que eles utilizavam, que os nossos ancestrais há milhões de anos utilizavam para caça, né? Para pesca, enfim. Além dos arqueólogos, nós temos também o antropólogo. Então, para aprofundar o conhecimento sobre hominídeos extintos, outro cientista também faz parte dessa equipe de pesquisadores que é o antropólogo. O antropólogo pode, por exemplo, comparar os costumes de povos diversos para entender como viviam os hominídeos do passado distante. Então, o antropólogo ele vai estudar como que os seres, né, de antigamente eles viviam, como era a cultura deles, como eles se comportavam, né? Como que eles viviam. Então, estudar essa parte é a função do antropólogo.
Bom, depois do antropólogo, nós temos também um importante profissional aí, né? Um importante pesquisador, que é o primatólogo. O que esse profissional ele vai fazer? O primatólogo são cientistas que se dedicam a estudar o comportamento de outros primatas, como orangotangos, chimpanzés e gorilas, que são os nossos parentes vivos mais próximos. Então, o primatólogo ele vai estudar aí o comportamento de outros primatas. Continuando, lá já no penúltimo parágrafo, eles vão falar um pouquinho sobre os zoólogos, que são outros pesquisadores. Então, as investigações sobre hominídeos contam também com a presença de botânicos, né, primeiros botânicos. O que os botânicos fazem, professora? Botânicos vão estudar, gente, as plantas, os vestígios que eles encontram das plantas que existiam na época e serviam de alimento para as espécies. Então, eles fazem esse estudo sobre essas plantas. E os zoólogos que vão identificar os animais que existiam naquela época, que eram caçados, né, e que serviam de alimento para esses seres vivos. Bom, as pesquisas feitas por todos esses cientistas, antropólogo, o botânico, o primatólogo, todos esses pesquisadores, arqueólogo, zoólogo e botânico, as pesquisas feitas por esses cientistas permitem levantar várias hipóteses sobre a origem da nossa espécie. Muitas dessas hipóteses podem ser resumidas em uma linha do tempo dos hominídeos que se passa principalmente na África. Então, é por meio dos estudos realizados por esse grupo de pesquisadores que nós hoje estamos conseguindo ter acesso a essas informações sobre os nossos ancestrais, que nós vamos ver logo nas próximas páginas. Então, é graças ao trabalho desses pesquisadores que nós conhecemos um pouco sobre quem eram os nossos ancestrais, ou seja, o que é um ancestral, professora? Os seres que vieram antes de nós, que existiam há milhões de anos atrás aqui na Terra. Então, vamos passar para a página 9. Na página 9, nós vamos ver a linhagem dos hominídeos. Vocês lembram o que é o hominídeo? O hominídeo é a nossa família. Então, nós, seres humanos, nós somos da família hominídeos. E aqui ele traz um pouco sobre a linhagem desses seres, que são os nossos ancestrais que viviam há milhões de anos aqui na Terra. Então, vocês podem acompanhar aí na página 9, o primeiro parágrafo, a nossa leitura. Há cerca de 3,5 milhões de anos, conviviam na África diversas espécies de hominídeos. Então, o hominídeo é a família, ou seja, é o grupo maior. Dentro dessa família existem diversas espécies. Então, há milhões de anos atrás, lá na África, existiam várias espécies da família hominídeos. Uma dessas espécies foi passando por mudanças físicas lentas e graduais e deu origem ao gênero Homo, que é o nosso gênero, certo? Uma das primeiras espécies de Homo conhecidas pelo registro fóssil é o Homo habilis. Então, professora, o que esse parágrafo aqui ele está querendo nos dizer? Então, há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, então há muito tempo atrás, lá na África, existiam várias espécies da família hominídeos. Uma dessas espécies foi evoluindo, foi mudando, foi se modificando, foi desenvolvendo algumas características e deram origem ao gênero Homo. E aí, a partir da origem, né, desse gênero Homo, surgiu uma das primeiras espécies de Homo, que é conhecida como Homo habilis, que nós vamos ver um pouco mais à frente sobre algumas características dessa espécie. E aí, o que aconteceu? Então, surgiu aí a primeira espécie do nosso gênero, surgiram aí os primeiros seres humanos, né? É claro que com características totalmente diferentes das nossas de hoje, mas foi aí que apareceu, então, o gênero Homo, que é o gênero que faz referência ao homem. Então, aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás, uma nova modificação em um grupo de indivíduos levaram ao surgimento do Homo erectus. Então, primeiro surgiu o Homo habilis, né? Os primeiros ali seres identificados como pertencentes ao gênero Homo. Foi se passando anos e milhões de anos. Os seres foram evoluindo, foram se modificando e deram origem a uma nova espécie, que é o Homo erectus. Homo erectus.
uma peça importante na nossa história evolutiva. Esse nome erectus faz referência à postura ereta. Então aí já surgiu-se a nossa postura ereta, que é essa postura, né, que nós temos, que nós ficamos em pé, que nós conseguimos manter a nossa coluna vertebral alinhada. Bom, logo após o surgimento então do Homo erectus, lá entre 400 mil e 300 mil anos atrás, surge uma outra espécie que faz parte dos nossos ancestrais, que nada mais é do que o Homo neanderthalensis, ou como eles chamavam, o homem de Neandertal. Então aí surge essa outra espécie, que é uma espécie também ancestral nossa, ou seja, que veio aí há milhões de anos atrás de nós. E logo após, ao longo do tempo, passado aí há cerca de 40 mil anos aí atrás, surge então a nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens, que é a espécie de qual nós, seres humanos, fazemos parte. Bom, aqui nesse esquema então, gente, ele traz, analisem comigo, ele exemplifica isso. Então, se a gente começar lá de baixo, há 7 milhões de anos atrás, existiam aí os nossos ancestrais, que eram os homínios antigos, certo? Ainda, como vocês podem perceber pelo nome, não havia surgido o gênero Homo, mas são os nossos ancestrais. Em amarelo, há 7 milhões de anos atrás. Subindo, então, depois dos homínios antigos, apareceram os australopithecíneos, que eram também nossos ancestrais. E aí eles trazem aí várias espécies que existiam. Esses australopithecíneos eram divididos também em outro grupo, que eram os australopithecíneos robustos, certo? E aí a gente tem que data-se de há 3 milhões de anos atrás é que surgem os humanos. Surge então o nosso gênero Homo, de humanos, certo? Aí primeiramente, como a gente fez aquela linha do tempo, o Homo habilis surge, depois o Homo erectus, depois o Homo de Neandertal, né, o Homo neanderthalensis, e por último a nossa espécie Homo sapiens. Se vocês acompanharem aí pelo gráfico, vocês veem, identificam tudo isso. Então, há 3 milhões de anos atrás surge o gênero de humanos, certo? E esses 3 tipos de espécie. Primeiro surgiu a Homo habilis, uma espécie. Essa espécie foi sofrendo modificações, adquirindo novas características, e depois de milhões de anos surgem o Homo erectus. E depois do Homo erectus surge o Homo neanderthalensis. E por último, lá em cima, já há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, surge quem? Os humanos, a nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens. Certo? Entenderam? Na próxima página a gente vai repassar essa linha e falar um pouco sobre as características de cada um dos nossos ancestrais. Professora, só recapitulando, o que são os ancestrais? São todos esses seres que viveram na Terra antes de nós e são os nossos descendentes, ou seja, nós descendemos dessas espécies. A nossa espécie, que é a Homo sapiens, ela se originou, ou seja, ela surgiu a partir de outras espécies. Então, todas essas outras espécies que eu citei, elas precisaram existir para que chegasse a nossa espécie, que é a Homo sapiens. Ok? Vamos passar agora para a página 10 e na página 11, onde nós vamos estudar um pouquinho mais, então, sobre os nossos ancestrais e as características. Vale lembrar, gente, que aqui na página 10 e na página 11, nós temos algumas imagens que retratam aí os nossos ancestrais. Mas, professora, naquela época não existia máquina fotográfica, não tinha celular para tirar selfie, como que a gente tem essas imagens? Bom, essas imagens são pinturas, gente, que foram feitas com base, né, nos estudos, lembra lá dos pesquisadores, do que eles encontraram de registros fósseis, tá bom? Então, não são, de fato, imagens dos seres, mas são aproximações, né, são pinturas que se aproximam das características desses seres, com base nos estudos que foram realizados. Então, lá na página 10, nós começamos a estudar o nosso primeiro ancestral, que é o Australopithecus afarensis. Notem aí que ainda não existiu o gênero Homo, né, que faz menção a nós humanos. Bom,
Os hominídeos, então, lendo o texto aí com vocês, os hominídeos extintos, apresentados no esquema da página anterior, são de espécies diferentes e cada um tem sua história. Os australopitecos, eles formam um dos grupos mais antigos dos nossos ancestrais. Viveram na África há cerca de 3,5 milhões de anos e tinham um andar bípede. Anotem, gravem esse termo, andar bípede, porque é uma das nossas características. Como assim, professora? Nós temos um andar bípede, ou seja, nós andamos, nos locomovemos sobre as nossas apoiado, né, sobre as nossas duas pernas. Então aí nós temos os australopitecos afarenses. Depois da origem, então, surge aí, depois de alguns milhões de anos, né, o Homo habilis, que é a primeira espécie do nosso gênero Homo. O Homo habilis ganhou esse nome porque no lugar onde os seus esqueletos foram encontrados, os arqueólogos eles acharam ali machados de pedra, né? E aí, então, eles ficaram conhecidos como Homo habilis, que significa homem habilidoso. Essa espécie, então, os anos foram passando, essa espécie ficou extinta e surgiu o Homo erectus, né? Como o próprio nome sugere, erectus por conta da postura, né? Que significa homem ereto. Uma característica importante também do Homo erectus era que eles utilizavam o fogo. Então, foi o primeiro hominídeo, ou seja, a primeira espécie do nosso grupo de hominídeos que começou a usar o fogo. Depois do Homo erectus, nós temos o Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal. E depois, né, essa espécie aí, passaram-se os anos e foi extinta, e aí surgiu a nossa espécie dos dias de hoje, que é a espécie Homo sapiens, correto? Então, a nossa espécie se originou lá na África, e aos poucos esses povos eles foram se migrando aí para outros continentes, ok? Compreendido? Então aqui, gente, é essa linha cronológica sobre as nossas espécies. Na página 12, nós vamos ver então duas características muitíssimo importantes aí do nosso grupo, né? Que é o andar bípede, como eu já havia mencionado para vocês, e as nossas mãos habilidosas. O que é o andar bípede? O andar bípede é justamente essa nossa capacidade de andar apoiado sobre as nossas duas pernas. Isso nos é permitido por conta da nossa coluna vertebral, por conta dos músculos da nossa perna. Então, são eles que nos permitem andar aí, se locomover sobre as nossas duas pernas, correto? Continuando, a respeito do chimpanzé. O chimpanzé, gente, ele também tem a postura ereta, mas ele não tem o andar bípede. Se a gente for analisar, né, filmes e desenhos, o chimpanzé ele anda apoiando uma das mãos sobre o chão. Então, ele não tem esse andar bípede como nós, né, da espécie Homo sapiens. E outra característica muito marcante nossa é as nossas mãos habilidosas. Nós temos aqui o nosso polegar opositor e uma das características muito importantes da nossa espécie é que a gente consegue fazer, por conta da presença do nosso polegar opositor, esse movimento aqui de pinça. Então, esse movimento de pinça nos permite pegar objetos menores, né? Ter essa destreza maior para pegar alguns objetos. Os chimpanzés também são animais muito habilidosos com as mãos, porém o polegar deles é do mesmo tamanho, na verdade é menor em relação aos outros dedos das mãos. Outra característica também que diferenciam os chimpanzés de nós é que tanto os pés como as mãos deles têm os mesmos formatos. Por isso que eles conseguem subir em árvores, né? Porque tanto os pés como as mãos fazem esses movimentos aí para conseguir se agarrar nos galhos das árvores, certo? Então vamos lá. Página 12, né, como eu falei para vocês, que vai falar sobre o andar bípede, e página 12 e 13 fala sobre essa nossa característica aí, que são as nossas mãos habilidosas. Então, é importante nós entendermos que o andar ereto e as mãos habilidosas são características nossas, características dos seres humanos que foram herdadas dos nossos antepassados. E que os chimpanzés, né, eles têm algumas características parecidas com a nossa, porque eles pertencem, apesar de ser de outra espécie, eles também são da nossa mesma família, que é a família de hominídeos.
Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, onde nós estudamos um pouquinho sobre os nossos ancestrais, a nossa linhagem. Peço que vocês façam aí a leitura da página 10 e 11 novamente, tá bom? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre os nossos ancestrais, as características de cada um, tá bom? Lembrando que aqui já tá na ordem cronológica, então a última espécie é a nossa, que é a Homo sapiens. Cada descendente desse, ele foi passando as características para a próxima espécie. Então, a nossa postura ereta, as nossas mãos habilidosas, o andar bípede, são características que nós fomos herdando ao longo dos anos, né, de outras espécies, dos nossos ancestrais, correto? Então é isso. Para casa, vocês terão uma atividade, tá bom? Confiram aí. A atividade, gente, é vocês lerem a página 14 e 15. Vocês vão ler essas duas páginas em casa e vão responder as atividades da página 16 e 17 aí na apostila de vocês. Para responder essas duas páginas, vocês precisam ler a página 14 e 15. Então, façam a leitura da 14 e 15 e respondam a 16 e a 17, que eu vou estar olhando a apostila de vocês, tá certo? Então, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, mandando mensagem que eu vou estar esclarecendo, tá bom? Ajudando vocês. É isso, galera. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau!